Olá, queridos alunos do quarto ano. Estamos aqui para a nossa aula da semana, a nossa aula de matemática. Olha, hoje vamos compreender um novo conteúdo. Ao longo do tempo já trabalhamos aí várias temáticas, mas hoje é o dia de dar início a uma nova temática e eu garanto a vocês que essa temática também vai agradar muito a todos. Basta prestar atenção nas nossas aulinhas que quando vocês começarem a compreender vai ficar tudo gostoso de se aprender. Então vamos lá para a nossa aula do dia. Quero apresentar aqui para vocês a nossa temática. E a nossa temática, como vocês já podem ver, vamos trabalhar hoje, pessoal, com fração. Alguns já podem estar sentindo aí dúvida do que seja realmente uma fração, mas não precisa ficar com medo, achando que não vai entender o conteúdo, porque vamos trabalhar passo a passo para que todos vocês venham entender bem essa temática, tá bom? Pessoal, olha só, vamos trabalhar com uma habilidade dentro dessa temática. E a nossa habilidade do dia é ler e apresentar frações unitárias, associando-as ao significado de parte de um todo. Ainda não entenderam? Tudo bem, fiquem tranquilos, que dentro da nossa aula vamos entender tudinho, tá bom? Então vamos trabalhar hoje com as famosas frações. E os alunos que ainda não sabem o que é as frações vão aprender hoje juntinhos. Lembrem-se, todo mundo caminhando junto, um passinho de cada vez. Mas antes de dar continuidade aqui à nossa temática, eu quero sempre lembrar vocês de como é que o aluno deve estar para assistir a nossa aula. Não é de qualquer jeito não, tá bom? Não é acordando agora, indo direto para a TV, ou para o celular, ou para o computador. Você já tem que estar todo mundo assim, preparado, com o material na mão. E aí, quem é que está com caderno, com estojo, fazendo as anotações importantes, tirando aquelas famosas fotos para depois poder anotar algo interessante que você viu na nossa aula. E o ponto principal que eu sempre lembro a vocês, a concentração, pessoal. Não existe aula sem concentração, seja ela aqui, por intermédio das telinhas, ou seja lá na sala de aula. A concentração é fundamental para que você venha aprender o conteúdo. E por último, registre a aula do dia na plataforma. Sempre é importante registrar para que vocês validem a aula de vocês. E olha só, vamos começar a se inteirar do nosso novo conteúdo. Vamos trabalhar hoje com fração. E o que é, na verdade, fração? Vamos começar devagarzinho para que vocês venham a entender o que significa a fração. Fração vem nada mais, nada menos do que fracionar. Dividir em partes iguais. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês já comeram chocolate, não já? Quando alguém abre uma barrinha de chocolate, sempre tem aquele que diz, me dá um pedaço. Ou tem aquele que diz, divide comigo. Aí você tem a opção. Ou você pega a barrinha e divide ao meio, ou você dá apenas um pedacinho para o colega. Qual das situações você está realmente dividindo? Você está realmente dividindo quando você dá a metade da barrinha de chocolate para o seu colega. Se você der só uma partezinha pequenininha, isso não significa dividir, tá bom? E fração é nada mais do que dividir, do que fracionar, tudo em partes iguais. Olha aqui, eu tenho um exemplo aqui de um pãozinho, um pão de forma. Esse pão vocês conhecem, né? Esse pão, na primeira imagem, ele está inteiro. Não é isso? Aqui abaixo, na segunda imagem, ele foi dividido em partes iguais. Quantas partes esse pão foi dividido? Bom, vocês podem observar que ele foi dividido em duas partes iguais. Logo, acima, na terceira imagem, eu posso observar que o pão continua a ser dividido. Agora ele foi dividido em três partes iguais. E por último, ele foi dividido em quatro partes iguais. Isso aqui é fracionar. Isso aqui também é fração, né, gente? Então, qual o sentido da fração? É um modo de representar algo que foi dividido em partes iguais. Assim, toda fração ela representa uma divisão. Então, lembrem-se, galerinha, toda vez que vocês estiverem dividindo algo, dividindo de forma igual, não é dando um pedacinho para o colega não, tá bom? É dividindo de forma igual, de forma justa, metade, metade, dividir bem direitinho.
vocês vão estar fazendo o processo aqui de divisão, de fracionar. Então, vocês já sabem o que é fração, né? Ah, professora, já sei. Fração é dividir. Bom, é dividir. Vamos para frente com a nossa aula e vocês vão entender como é que representamos uma fração, tanto na forma de imagem como na forma numérica. E é isso que vamos trabalhar hoje. Hoje eu quero que vocês saiam dessa aula aprendendo aí esses conceitos de fração, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui com o significado do que é fração. Observem essa imagem. Olha só, eu tenho aqui um elemento, eu tenho uma laranja. E está acontecendo alguma coisa com essa laranja. Aqui embaixo eu coloquei para vocês. Tudo que não tenha sido dividido é chamado de inteiro. Dentre as três imagens aqui, a laranja, aí tem ela dividida e ela mais uma vez fracionada lá no final. Entre essas três, qual é que eu posso chamar de inteiro? Qual das três opções eu posso chamar de inteiro? Bom, lembrando que inteiro é tudo que não tenha sido dividido, então ela tem que estar inteira. Vamos olhar aqui para a nossa primeira imagem, aqui da laranja, onde ela ainda não foi dividida, ela não foi fracionada. Então, quando eu olho para essa laranja, eu sei que ela está inteira, ela ainda não sofreu nenhum processo de divisão. Só que aqui ao lado, completando aqui a nossa imagem, eu tenho uma laranja que ela foi dividida em duas partes. Aqui já começa o processo de fração, de fracionar. Vamos lá, continuando. A laranja ela continua a ser dividida aqui agora em três partes iguais. Aqui é mais um processo da fração. Até aqui tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Olha aqui a nossa laranja inteira e depois ela foi fracionada. Vamos observar essa outra imagem para que assim possamos sair do conceito de fração entendendo o real significado. Ao fazer cortes em algo, estamos dividindo, resultando em partes iguais, que é a mesma coisa das frações. Então já vimos esse exemplo e vamos ver mais uma vez, agora com a maçã. A maçã, qual dessas imagens da maçã? Eu posso dizer que está inteira, que ainda não sofreu um processo de divisão. Quando vocês olham, logicamente vocês percebem que é lá em cima, a primeira maçã, ela está inteira. Só que aqui abaixo eu tenho a maçã dividida em duas partes. Então, eu dividi ao meio, não é isso? Depois eu tenho a maçã dividida em três partes. Lembrem-se, eu pego a maçã e divido em três partes iguais. Nada de colocar mais para um, menos para outro, não, é igual. É uma forma de dividir de forma igual. E por último, eu tenho a maçã dividida em quatro partes. Professora, eu posso dividir mais e mais vezes? Pode, não tem problema. Fração é exatamente isso, só que lembre-se, de forma igual. Vamos conhecer aqui os termos da fração. A fração ela é representada dessa forma, gente, olha. O número em cima, eu tenho uma barrinha e eu tenho um número embaixo. Lembre-se disso. A gente aprendeu que a fração é dividir, que tem lá o inteiro e também tem as partes, não é isso? E agora a gente vai aprender como é a forma numérica dessa fração, como é que a gente representa de forma numérica. Calma aí que a gente vai entender tudinho. Olha só, aqui eu tenho uma pizza, olha só a imagem dessa pizza. Vamos contar quantas partes tem essa pizza? Ela é inteira, né? Vamos dizer que chegou aqui, você está na pizzaria e você pediu a pizza, ela veio lá inteira e ela foi cortada aqui em quantos pedaços? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, essa pizza ela foi fracionada em 7 pedaços. Eu posso dizer também que ela foi dividida em 7 pedaços porque é a mesma coisa. Então vamos ver. Eu tenho uma pizza que ela era inteira, sem cortes nenhum. Depois ela foi dividida em 7 pedaços, mas chegou alguém e comeu um pedaço dessa pizza. E aí eu posso dizer que esse pedaço que foi consumido, ele representa 1
sétimo da pizza. Assim como todos os pedaços isoladamente representam um sétimo. Mas por que, professora? Porque 7 é a quantidade aqui que foi dividida em 7 partes. E 1 é exatamente essa parte aqui, ó, no qual eu disse que vai ser consumida, né? Então, esse pedaço aqui que está saindo da pizza, ele representa um sétimo. Os outros também, separadamente, um sétimo, quer dizer que ele representa um pedaço, né, de 7, que seria a pizza inteira. E, dentro dos termos da fração, eu chamo esse número que está em cima de numerador e eu chamo o número de baixo de denominador. Então, lembrem-se, aqui é a forma escrita da fração. Eu olho para a pizza, eu vejo fração. Eu olho aqui para a representação numérica, eu estou vendo também uma fração, tá bom? Então, em cima permanece aqui o numerador e embaixo o denominador. Dando continuidade aqui para outros exemplos sobre termos da fração. Prestem bem atenção. Aqui eu também tenho outros exemplos da pizza, não é isso? Algumas pizzas está faltando pedaços, né? O que é que a gente vai olhar para o pedaço que ainda está dentro da pizza? Olha aqui para a primeira imagem, que está aqui em verde, do garotinho segurando a pizza. Restam apenas 2 pedaços nessa pizza. Mas eu percebo que essa pizza ela era dividida em 4 pedaços. Então, o que temos aqui, a fração é 2 quartos, né? Então, 2 sobre 4. Lembrando que em cima fica o numerador, que é as partes do inteiro, e embaixo o denominador, que é em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, nessa pizza, quantas partes o inteiro foi dividido? Bom, a pizza inteira foi dividida em 4 pedaços, mas agora eu tenho aqui, pela imagem que está sendo apresentada, eu tenho 2 quartos, eu tenho 2 pedaços de 4 que havia nessa pizza. A próxima imagem aqui em rosa, na borda rosa, eu tenho um outro garotinho. A pizza dele foi dividida em 3 pedaços. Quando era inteira, dividiu em 3 pedaços e está restando aqui um terço da pizza, um pedaço de 3, que era todas as partes do inteiro. Na próxima, em borda azul, aqui o outro menininho aí ao meio, eu tenho 4/8. Significa que a minha pizza tinha quantos pedaços? 8, mas agora eu tenho 4/8, 4 pedaços de 8. No próximo, eu tenho 2/3, 2 pedaços da pizza de 3, que era a forma inteira dela, no qual foi dividido. E a última, eu tenho 4/4. Olha, interessante, 4/4 é o mesmo, o numerador é o mesmo denominador. Por quê? Porque a pizza ela não foi consumida, ela está inteirinha, ela só foi dividida. Então, eu ainda tenho 4 pedaços de 4 que foram divididos o inteiro. Entenderam até aqui? Então, lembrando, embaixo, todos os números que estão embaixo do tracinho representam o denominador. Lembre-se, quantas partes o inteiro foi dividido. Então, eu tenho uma pizza que foi dividida em 4 pedaços, em 3, em 8, em 3 e em 4. Não é isso? E em cima, lembrem-se que é o numerador, que é as partes do inteiro. Tá bom até aqui? Vocês conseguiram identificar os termos da fração? Só para relembrar que eu tenho uma outra pizza. Olha só, a pizza inteira foi dividida em 6 pedaços. Lembrando sempre que os 6 pedaços é dividido de forma igual, senão não é fração, tá bom? E cada pedaço representa 1/6. Olha só, 6 porque o denominador 6 porque a pizza foi dividida, o inteiro foi dividido em 6 pedaços. E o 1 de cima representa cada parte isolada. Então aqui eu tenho 1 de 6, 1 de 6, 1 de 6, que na leitura da fração é 1/6. Mas falando de leitura, para vocês não errarem, a gente vai aprender um pouquinho agora de como falamos, como pronunciamos aí as frações, né? Os nomes das frações. Observem aqui, eu tenho uma imagem que eu trouxe para vocês, que eu tenho uma barrinha. Essa barrinha, ela era inteira. E em cada situação abaixo, ela está sendo dividida em uma determinada quantidade. Abaixo eu divido em 2, em 3, em 4, em 5 e em 6. Quando eu faço isso, com essa barra,
que representa o inteiro, eu estou fracionando. E isso depende da quantidade de partes que eu estou dividindo o inteiro, não é isso? E vocês percebem que dentro dele eu coloquei as frações correspondentes. Lá em cima é 1, porque representa o inteiro. Abaixo, em vermelho, a barra foi dividida em 2 pedaços. Então, eu tenho 1 sobre 2. Professora, mas como é que eu leio, na verdade, 1 sobre 2? Vou já falar para vocês. Logo abaixo, eu tenho a barra também, que era inteira, mas eu dividi ela em 3 pedaços. Então, eu tenho 1 sobre 3. Depois, eu tenho 1 sobre 4, 1 sobre 5 e 1 sobre 6. Tudo isso aqui é a representação numérica da fração. Mas vamos lá, olha só, leiam comigo. Quando eu digo 1 sobre 2, na verdade eu quero dizer 1 meio. Então, lá em vermelho, esse 1 sobre 2, a leitura correta da fração é 1 meio, porque 1 inteiro foi dividido em 2 partes. E se eu divido uma coisa em 2 partes, eu tenho metade e metade. Então, eu tenho 1 meio. 1 sobre 3, eu leio 1 terço. 1 sobre 4, eu leio 1 quarto. Vamos lá, vocês comigo. 1 sobre 5, eu leio 1 quinto. 1 sobre 6, eu leio 1 sexto. 1 sobre 7, eu leio 1 sétimo. 1 sobre 8, eu leio 1 oitavo. 1 sobre 9, eu leio 1 nono. E 1 sobre 10, eu leio 1 décimo. Só que, gente, em várias situações vamos encontrar frações onde o numerador, que é a parte que está em cima da barrinha, ele não vai ser 1, ele pode ser um outro número. E aí a leitura vai ser também diferente. Aqui a gente já aprendeu a leitura quando o numerador em cima é 1 e o denominador é 2, 3, 4, 5 ou 6. Então é essa a forma a leitura. Vamos nos apropriando aí dos termos da matemática, tá bom? Mais alguns exemplos, olha aqui para a nossa imagem. Eu disse que quando o numerador for diferente de 1, na primeira imagem eu tenho vários exemplos onde o numerador lá é 1, né? Então, beleza. Mas, professora, quando a parte de cima, que é o numerador, for outro, no caso aqui eu tenho 3, barrinha e o 6. No caso, o numerador em cima, o denominador embaixo. Mas e agora? Como é que eu faço a leitura dessa fração? Eu tenho a fração aqui em forma de desenho, mostrando a pizza, representando através da pizza, e eu tenho a representação aqui numérica dessa fração, né? Que quer dizer a mesma coisa. Olha só, 3 sobre 6, que é o nosso exemplo da imagem, 3 sobre o 6, eu leio 3 sextos. Mas se eu tiver um 4 sobre 7, o 4 em cima, o 7 embaixo, eu leio 4 sétimos. E 7 sobre 8, o 7 em cima, o 8 embaixo, eu tenho 7 oitavos. Aos poucos, pessoal, a gente vai se apropriando aí desses termos de como se lê uma fração. É muito importante a gente se apropriar disso aqui, tá bom? Dica da professora Gleice. Então, vamos lá. Até aqui já aprendemos a ler várias formas de fração. Mas ainda tem mais um detalhe que eu preciso trazer para vocês. E que detalhe é esse, professora? Olha só. A gente já entendeu que uma fração representada da forma numérica, ela tem em cima o seu numerador e tem embaixo o seu denominador. A gente vai focar aqui no denominador, tá bom? A partir do denominador 11... Ou seja, quando lá embaixo da barrinha eu tiver um número que seja 11, 12, 13 e por aí vai, temos que acrescentar uma palavrinha especial. Então, a gente vai ler 11avos ou 12avos. Por exemplo, eu tenho aqui o exemplo de uma fração. 1 tem uma barrinha e o 12 embaixo. Como é que eu vou ler essa fração? Eu vou ler 1 embaixo 12 e acrescento a palavra avos. Lembrando que a partir do denominador 11, eu tenho a obrigatoriedade de acrescentar a palavra avos. Então, a minha fração 1 sobre 12, eu leio 1 12 avos. Entenderam até aqui?
Então, essa é a outra dica que eu queria dar para vocês. Olha aqui o exemplo da fração de 1/12. Lá embaixo, eu tenho a tirinha, lá em vermelho, ela é inteira. Mas lá embaixo, em lilás, ela foi dividida, ela foi fracionada em 12 partes iguais. Então, cada partezinha isoladamente representa 1/12 do inteiro, entendeu? Então, 1/12 representa cada pedacinho lá embaixo. Até aqui tudo bem, pessoal? Dá para entender um pouquinho o que é fração? Eu acredito que sim. E se tiver alguma dúvida, você pode ir livremente até a sua professora de matemática e perguntar também algo que vocês não tenham entendido. Lembrem-se que perguntar também é a chave, tá bom? Não fiquem com a dúvida para vocês, não. Então, vamos aqui dar continuidade. Olha só, eu trouxe aqui esse exemplo para vocês. O que está acontecendo aqui? Eu tenho em cima a barra vermelha. E no meio, eu tenho a mesma barra vermelha, só que eu peguei ela e dividi em duas partes. E aqui, por último, eu tenho a mesma barra vermelha, só que essa barra vermelha eu dividi em 3 partes. Vocês acham que uma parte está diferente da outra? Lógico que não, porque se eu estou fracionando, se eu estou dividindo, eu vou dividir de forma igual. Então, os pedaços têm que estar de forma igual. Assim, a primeira barra representa o inteiro, ela é um inteiro. Aqui, na minha segunda imagem, eu dividi a barra em 2 pedaços. Então, eu tenho 1/2. 1/2. O 2 significa que foi dividido em 2 partes, né? O denominador. E o 1 representa aqui essa parte isolada. E embaixo eu dividi em 3. Nada mais é do que 1/3, 1/3 e 1/3. Entenderam até aqui? Então, o inteiro foi dividido em 2, depois em 3. E eu estou mudando aqui só os denominadores. Vamos aqui dar continuidade. Vamos representar a forma numérica e escrita das frações a seguir, da forma como a gente aprendeu. Trabalhamos aí como é que se lê. E vamos aqui nesse nosso exemplo da pizza. Eu gosto muito de trabalhar com pizza na aula de fração, viu, gente? Olha só, vamos observar a pizza. Primeiramente, a pizza ela foi dividida em quantos pedaços? Ela foi dividida em 4 pedaços, não é isso? Então, eu sei que quando a minha pizza veio inteira, ela tinha 4 pedaços. Mas aqui a gente vai olhar para as fatias de pizza que ainda faltam. Então, vamos colocar a fração de acordo com essa representação de pedaços que ainda estamos visualizando. Então, nessa primeira imagem da pizza, qual seria a fração correspondente? Hein, pessoal? Quem respondeu aí em casa que é 3/4, beleza, acertou. Mas eu não posso falar 3/4, porque estamos falando de fração. A minha forma numérica vai ser 3/4, viu? Na nossa segunda imagem, que é ao meio da pizza, a pizza ela foi dividida em mais pedaços. E eu vejo que a minha pizza ela foi dividida agora em 6. E o que eu tenho aqui em fração representado? Eu tenho 3/6. Mas eu leio como? Eu leio 3/6. E por último, eu também tenho a imagem da pizza, e essa forma é mais fácil para vocês entenderem, porque foi dividida apenas em 2 pedaços iguais. Então, eu tenho 1/2, mas eu leio na forma de fração 1/2. Entenderam até aqui? Mas vamos dar continuidade a mais exemplos. Olha só, agora eu tenho uma pizza que foi dividida em quantos pedaços na minha primeira imagem? Vão contando aí, de cabeça mesmo, apontando os dedinhos, não tem problema. Eu tenho uma pizza que foi dividida, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 7 partes. Então, eu tenho aqui 4/7, mas eu leio 4/7 na forma de fração. Aqui abaixo, embora tenha fugido aqui um pouquinho, alguém comeu um pedaço daqui, outro comeu 2 pedaços dali, mas não importa, a gente vai continuar contando quantas partes ainda tem aqui da pizza e quantas partes o inteiro foi dividido. Então, eu tenho aqui
5 sobre 8, mas na forma de fração eu leio 5/8. E por último, a pizza foi dividida em mais partes ainda. Quem já identificou aí quantas partes a pizza foi dividida? Olha só, gente, a pizza foi dividida em 10 partes, mas eu ainda tenho aqui 5 pedaços. Então eu tenho 5 sobre 10, que em fração, na forma da leitura, eu leio 5/10. O que aprendemos na aula de hoje, gente? Aprendemos aí como é que se constitui uma fração, da onde é que vem esse conceito de fração. A gente aprendeu que fração é dividir, e não é somente pegar um pedaço e dar ali não, porque isso não é dividir, não, é dividir em partes iguais. Então, fracionar é dividir em partes iguais. E tudo parte do inteiro, não é isso? Tudo parte do inteiro. Chega na questão da pizza, chega a pizza para você, a pizza sai lá do forno inteira, depois ela vai ser fracionada, dividida em partes, não é isso? E daí a gente vai representando as frações de forma numérica e também vamos aprendendo aqui como é a leitura dessa fração, porque não é somente botar um número sobre outro, numerador em cima e o denominador embaixo, a gente tem que saber pronunciar aí essas frações. E olha só, gente, trouxe aqui uma questão desafio para vocês. Enquanto eu estou falando, tira uma foto aí rapidinho que vai dar tempo. O desafio e esse desafio vocês vão responder para a professora de vocês, tá bom? Tira a foto e mandem a resposta para a professora. Uma pizza tinha 8 fatias. Eu comi 6. Qual a fração de pizza que sobrou? Hein? Vocês sabem a resposta? Então, vou mandar aí para a professora de vocês e eu quero que os meus alunos também mandem para mim, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Trouxe aqui essa essas palavras-chaves para a gente adquirir aí o nosso sucesso. Temos uma escada para subir aí na nossa vida e essa escada vai depender aí do quanto de esforço colocamos no que estamos fazendo. E aí, vocês estão se esforçando também para conseguir subir aí a escada da vitória? Lembrando aí que é um passinho de cada vez, tá bom? Quero deixar aqui um forte abraço da professora Gleiciane Gomes e eu espero vocês na próxima aula. Até a próxima e tchau, tchau!